Vamos prosseguir a nossa missão aqui de esclarecer por que existe essa epidemia de doenças inflamatórias. Por exemplo, uma pessoa desenvolve diabetes. Qual é a percepção no passado? Que ela tinha um problema no pâncreas. Hoje, a gente sabe que o próprio pâncreas tem vários tipos de célula. Então ela teria problema nos pâncreas, normalmente tem problema no fígado, ela tem problema no músculo e tem problema principalmente nas células que guardam e produzem a gordura, que são chamadas dos adipócitos. Elas têm problemas de mudanças funcionais no rim, mas principalmente no intestino. Por que principalmente no intestino nós temos que ficar atentos às doenças inflamatórias? Por quê? Todas as substâncias que nós ingerimos para a alimentação, elas vão ser metabolizadas, elas vão ser absorvidas pelos nossos intestinos. E o que acontece? Você cansou de escutar que você é o que você come? Não. Você é o que você come, mais o que você consegue digerir e o que você consegue absorver, de preferência sem inflamar muito. Como assim? Hoje, quando nós nos alimentamos, você tem muitos agrotóxicos, você tem muitos conservantes, você tem muitos hormônios, muitos antibióticos, você tem muitos alimentos que o teu organismo ele não teve tempo de se adaptar, ele é intolerante. Você tem uma série de substâncias que serviram como combate à doença dos animais que nós estamos ingerindo, e isso tudo, o que faz no intestino? Inflama. Quando inflama o intestino, várias substâncias que não deveriam penetrar no organismo penetram. E aí o que acontece? Desencadeiam processos inflamatórios em todo o organismo. Então vão ocorrer inflamações na tireoide. Há 35 anos atrás era raríssimo você encontrar inflamações na tireoide. Hoje você encontra tiroidite na população praticamente inteira. Então o glúten transgênico, o glúten de um modo geral está envolvido nisso. As proteínas do leite de vaca, nós não temos as enzimas para quebrar essas proteínas do leite de vaca. Então o que foi considerado muito tempo um alimento, na realidade hoje complica, porque inflama o intestino. São absorvidas substâncias de bactérias que vivem no intestino da gente, são mais de 500 trilhões para cada célula. A gente tem 9 células de bactéria. E aí o que acontece? Esse sistema de defesa ele é alterado e isso interage com o nosso código genético e aparecem as inflamações. Então, vocês já ouviram falar em síndrome metabólica. Então, síndrome metabólica justamente resulta dessas inflamações específicas nos órgãos que nós temos em função desse processo inflamatório. Agora, só os alimentos provocam esse processo epidêmico de inflamação? Não. Vamos pensar no momento que o nosso país está vivendo. O que você encontra nas pessoas? Medo. Muito medo. A sensação de medo, a sensação de não ter controle da própria vida, a associação de ter medo do que vai acontecer no futuro, o que faz? Libera uma química chamada cortisol. O cortisol ele vai atuar numa glândula que fica em cima do rim, chamada suprarrenal, que provoca uma liberação de hormônio chamado cortisol. Esse cortisol ele mexe com os nossos genes chamados genes mutantes. O que é gene mutante? Nós temos os genes originais e temos genes que sofreram pequenas alterações. Quando esse cortisol ele está constantemente
aumentado na nossa vida em função da sensação de impotência, da sensação de insegurança, da sensação de falta de perspectiva e principalmente da permanente sensação de medo. O que acontece? O nosso genoma, o nosso DNA, ele inflama. Inflamando, você vai inflamar cérebro, você vai inflamar tireoide, você vai inflamar fígado, aí esse mundo de pessoas com gordura no fígado, você vai inflamar pâncreas, vai reinflamar o próprio intestino, vai alterar seus sentimentos, seus comportamentos, seus estados emocionais, sua concentração, sua atenção, sua lucidez. Ou seja, síndrome metabólica é o resultado do desequilíbrio entre o ambiente que nós vivemos e os nossos genes. Usar um medicamento para cada órgão ou um medicamento para vários sistemas é aquela história que nós contamos inicialmente. É você ficar querendo salvar os afogados enquanto tem uma pessoa doidinha jogando os caras no rio. Então, o objetivo desses vídeos é trazer a garotada nova de medicina para focar a saúde, para focar as causas, o diagnóstico, esquecer um pouquinho a doença, esquecer um pouquinho as consequências. Nós chamamos isso medicina de eficácia ou medicina de precisão. Escutem, medicina de precisão. O que é medicina de precisão? É você atuar antes que a pessoa fique doente. Isso é um paradigma, isso é um modelo de mundo, isso é uma questão da gente começar a espalhar esse meme e trazer pessoas que gostem desse país, ou que gostem de ser humano, que gostem de outras pessoas, para ao invés de deixar adoecer para vender remédio, a gente começar a focar a prevenção, mais especificamente a precisão. Então, síndrome metabólica, ela depende dos alimentos, ela depende da produção dos alimentos, depende do nosso DNA, depende da nossa visão de mundo, ela depende de atividade física, ela depende da integridade do nosso cérebro, ou seja, ela depende de todo um sistema. Agora, quando você acrescenta uma informação ao sistema, você muda o sistema todo.